É isso aí, muito bem, seja bem-vindo aqui à sua aula de correção de exercícios do seu vocabulário de everyday things, coisas que você faz no seu dia a dia. E nós vamos conversar com 45.1. E ele está perguntando sobre essas pessoas que estão aqui e ele está te dando a frequência que essas pessoas fazem. A pergunta é a seguinte: What do they usually do? O que eles geralmente fazem? Ele, nesse caso aqui, está ouvindo rádio. E o exemplo diz: He listens to the radio every morning. Ele escuta o rádio toda manhã. No número 2, nós temos esta moça e ela está fazendo o quê? Lavando roupa. Mas eu quero que você indique frequência, não o que ela está fazendo agora. E ela lava roupa every Saturday, que significa todo sábado. Então, ela lava roupa. She washes. Lembrando que o W já tá ali, tá? She washes the clothes every Saturday. E é assim que nós dizemos, ela lava as roupas todos os sábados. Na número 3, ele está limpando a casa e a frequência indicada para nós é every weekend, ou seja, todo fim de semana. Lembrando que week é semana, weekend é fim de semana. Só você lembrar que tem a palavra end aqui, ó, fim de semana. Ou seja, ele limpa a casa todo fim de semana. Então, he cleans the house every weekend. Muito bem. Todo fim de semana ele limpa a casa. Número 4. A frequência que ele deu pra gente é every evening. Para quem ainda não sabe, evening é o período noturno. Por exemplo, entre 6 e 9 da noite. Então, todas as noites ele faz o quê? Assiste TV. Vamos botar TV, né? Eu não sei se ele está assistindo Netflix ou alguma outra coisa, mas vamos colocar no geral, assiste TV. Então, ele assiste TV toda noite. He watches. Lembra que o verbo termina com CH, então eu tenho que botar também o E e o S, assim como a gente fez com o wash, né, que terminava com SH. He watches TV every evening. Muito que bem. Número 5. Ela tá dando uma caminhadinha, então a gente vai falar que todos os domingos, every Sunday, ela dá uma caminhadinha. A expressão dar uma caminhada ou fazer uma caminhada é to go for a walk. Então a gente vai botar pro ela. She goes, lembrando que o G já tá ali, for a walk every Sunday. Todos os domingos. Exercício 45.2. Ask questions, ou seja, faça perguntas. Você tem o tópico e você tem a resposta. A partir disso, você vai construir uma pergunta que seja adequada. Então, aqui o primeiro tópico era get up, ou seja, levantar. E a pergunta era, what time do you get up? Como é que eu sei disso? Porque minha resposta era 7h30, geralmente. Estou falando de um horário. Então, what time do you get up? Número 2, go for a walk. Esse é o nosso tópico, ou seja, fazer uma caminhada. A resposta é every Saturday, todos os sábados. Então, estamos perguntando com que frequência você faz uma caminhada. Para perguntar isso em inglês, eu uso how often do you go for a walk? E é uma perguntinha. Eu vou colocar aqui, talvez fique um pouquinho apertado, mas você conseguiu ver aqui no vídeo a estrutura. How often do you go for a walk? Poderia escrever menorzinho, mas a letra fica muito pequena. Eu prefiro assim, tá? Então, se você se incomodar, eu sinto muito, mas é porque assim vai ficar melhor, tá? Muito bem. Número 3, go to work. Ir para o trabalho. E a nossa resposta era by train, de trem. Ou seja, eu estou perguntando como você vai para o trabalho. E para perguntar isso, eu digo how do you go to work? How do you go to work? Número 4, o tópico é have dinner.
ou seja, jantar. E a nossa respostinha seria at about. A expressão about significa mais ou menos, cerca de. Não é uma coisa muito exata. Então, at about 7 o'clock, usually. Ele está dizendo cerca de 7 horas, geralmente. E veja que ele continua usando at, tá? Isso continua sendo uma regra. Ou seja, geralmente às 7 horas, tá? Então, estou perguntando o quê? Começando uma pergunta com when. When significa quando. Então, quando você janta? Está perguntando para saber o tempo, né? A hora. Ele poderia também perguntar what time? Yes, poderia ser what time. Mas o exercício nos pediu when. Então, when do you have dinner? Número 5. Come home from work. Ou seja, ir para casa ou voltar para casa do trabalho. E aqui ele respondeu o seguinte: I normally walk home. Walk home é a mesma coisa que eu falar on foot, ou seja, caminho para casa. Eu normalmente caminho para casa. Ele poderia ter respondido também on foot. Lembra dessa nossa dica? Então, ele está perguntando como você vai para casa, né? Então, a pergunta é how do you come home from work? Mais uma vez, peço desculpa que passou um pouquinho aqui, mas é isso que nós temos para trabalhar no momento. Próxima 6. Phone your best friend. Ligar para o seu melhor amigo. Lembrando que eu poderia substituir aqui pelo verbo call. Call your best friend. E ele disse 2 or 3 times a week. Ou seja, 2 ou 3 vezes por semana. E aí você vai perguntar o seguinte: com que frequência você liga para o seu best, para o seu melhor amigo? E você pergunta isso falando how often do you call ou phone, tanto faz. Confesso que eu prefiro usar o call, mas você pode usar o que você quiser. Your best friend forever, né? Vamos botar aqui o best. How often do you call your best friend? Ok? Mais uma vez, me perdoem. Enfim, vocês já sabem. 7. Clean your room. Clean é verbo limpar, né? Que não estamos aqui usando to, mas você entende o que ele está falando? Limpar o seu quarto. E ele está perguntando quando? E a resposta é no sábado, on Saturday morning, usually. Ou seja, no sábado de manhã, geralmente. On Saturday morning, usually. Ou seja, a pergunta é quando você limpa seu quarto. When do you clean your room? Opa! Room. Agora sim. When do you clean your room? Quando você limpa seu quarto? Lembrando que o when significa quando. Nesse caso, fica um pouco estranho falar what time, né? Porque eu tô respondendo de uma forma mais aberta, né? Não tô falando de horário. Então, não encaixaria tanto o what time. E o 8 é o have a shower, tomar um banho. E a resposta usually at about 11 p.m. Lembrando do at about, que significa aproximadamente, né? Mais ou menos, né? Cerca de. Geralmente, cerca de 11 horas da noite, 11 p.m. Ou seja, what time, que horas, né? Afinal de contas, a resposta está em horas. Que horas, what time, do you have a shower? Que horas você toma banho? What time do you have a shower? E mais uma vez, né? Desculpa pelas vezes que passou aqui, mas faz parte do jogo para que fique bom, para que você visualize e você entenda. O exercício 45.3, eu quero que você complete as frases about yourself, sobre você. Eu vou completar aqui com algumas respostas genéricas para você entender mais ou menos como funciona, mas eu quero que você responda a respeito de você. Então, a primeira frase é: I usually wake up at... Digamos que eu acordasse todo dia às 7. Todo dia não, né? Usually, já tá dizendo usually, porque varia. Então, eu geralmente acordo às 7. At 7. A gente vai botar simplesmente at 7. Se você quiser dizer às 7, tipo redondinho, você fala at 7
o'clock. 7 o'clock. E sim, a gente tem aqui esse sinalzinho. Você que vai saber seu horário, tá? Ah, 7h30, não tem mais o'clock, tá? Lembrando que é só para horas fechadas que a gente usa o o'clock. Se for de manhã, obviamente, né? A gente levanta em geral de manhã, você pode colocar o AM do lado, que seria o AM. Depois, I go to the bathroom and I have. Provavelmente ele está querendo que você use o que tinha lá no nosso material. Eu vou no banheiro e eu tomo um banho. And I have a shower. I usually have alguma coisa for breakfast. Aqui ele está querendo dizer, eu geralmente como ou tomo alguma coisa para o café da manhã. Porque o verbo have também pode ser comer ou beber. Então, eu geralmente, vamos imaginar que seja tomar. E eu vou usar aqui que eu geralmente tomo café no breakfast, no café da manhã. I usually have coffee for breakfast. Você pode escolher também alguma comida que você queira, bread, que seria pão, enfim. Tenta puxar aí do seu vocabulário de alguma coisa que você geralmente come no seu café da manhã, ou que você geralmente bebe no seu café da manhã. Depois, I go to work by. Vamos fingir que você trabalhe fora de casa, ou digamos que você de fato trabalha fora de casa. Você vai dizer de que forma você vai. Se for de trem, by train. De carro, by car. Eu vou botar aqui o carro, que geralmente é o que a maioria das pessoas usam. Car, bus, né? Que são os transportes mais comuns do Brasil. Se você for a pé, você simplesmente coloca on foot. E a gente desconsidera, nesse caso, você já sabe, o by, ok? Se você trabalha de casa, não tem problema. Você inventa uma história só para você poder utilizar. Ou, se você quiser, você reescreve a frase dizendo que você trabalha em casa. Você já sabe como fazer isso. Próxima. I usually have a cup of tea or coffee at tal horário. Então, ele está dizendo para você dizer sobre você. Eu geralmente have, o verbo have, no sentido de consumir, né? Eu geralmente consumo, tomo uma xícara de chá ou de café e vamos imaginar que às 10 da manhã eu gosto de tomar uma xícara de café. Eu colocaria 10 o'clock, tá? Você que vai saber. Se você não coloca nada, você pode inventar só pra gente exercitar. I usually come home at. Eu geralmente volto para casa e aí você que vai saber seus horários, mas eu vou colocar, digamos que eu trabalhasse fora de casa, eu colocaria às 6 da tarde. Lembrando, já adiantando aqui um assunto, que no inglês nós não temos números acima de 12 para as horas, tá? Vai de 1 a 12 e de 1 a 12. Primeiro período AM, segundo período PM. Ou seja, 6 da tarde ou 6 da noite seria 6 PM. Mas é você que vai saber. Se você trabalha em casa e você não sai para trabalhar, você pode inventar, não tem problema. Ou você reescreve a frase dizendo que você não sai porque você trabalha em casa, ok? I usually, como é que eu digo jantar? Have dinner at, sei lá, vamos botar uma hora aí, às 8. 8 o'clock. In the evenings, I normally, nanana ou nanana. In the evenings, ele tá querendo dizer assim, no período noturno, né? Tipo, entre 6, 7, 8, 9, até 10 horas. Eu normalmente, né? Poderia substituir tranquilamente aqui por usually, eu geralmente. E eu quero que você me diga duas atividades que você faz. Eu vou colocar aqui, I normally work, porque sim, no meu caso, eu trabalho à noite, I work. Or, se eu não estou trabalhando, I watch TV, ok? Lembrando que isso é sobre mim, eu quero que você coloque sobre você, ou se for o caso, você pode inventar para você estar exercitando. E a última, I usually, alguma coisa, to bed at tal hora. A expressão ir para a cama é go. I usually go to bed at, e você coloca aí o horário. Eu vou fingir que eu durmo às 10 da noite. No Brasil é 22 horas. No inglês, como eu falei, não existe acima de 12. Então, a gente volta e seria 10 p.m. 10 da noite no inglês é 10 p.m., ok? Para finalizar, então, eu quero que você escreva aí na sua casa um exercício escrevendo frases ou um parágrafo, ou até mesmo um texto em inglês falando sobre sua rotina usando o vocabulário acima, né? O vocabulário que a gente estudou.
E também você pode pesquisar o vocabulário externo, tá? Não tem problema nenhum. Se você quer falar alguma coisa que não está nesse material, você pode pesquisar e tente usá-lo da forma como a gente vem aprendendo, certo? Você é que sabe da sua rotina, você escreve da forma como você achar melhor. E aí depois você confere para ver se está tudo certinho. Então, esse foi o vocabulário Everyday Things. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa foi a nossa correção. E a partir de agora você já pode ir para sua próxima lição. Até mais!